Olá família, vou dar aqui uma breve recapitulação dos que aconteceram ontem na Liga dos Campeões. Bom, tivemos o grande jogo esperado da noite do Barcelona e do Newcastle. Bom, o primeiro tempo foi muito equilibrado o jogo, 2 golos dos dois lados. O primeiro gol, temos o gol do Rafinha aos 6 minutos e aos 7 minutos o Bernal vai lá e faz o dele. Bom, do outro lado, temos 2 gols do jogador do Anthony Elanga aos 15 e aos 28 minutos. O Newcastle entrou muito bem nesse jogo. No primeiro tempo, praticamente jogou muito melhor do que o Barcelona, mas o Barcelona, não sei o que o Hans Flick falou no vestiário, mas parece que deu uma chacoalhada no elenco e fez o elenco acordar. No primeiro tempo, jogaram muito mal, comparando ao nível do Barcelona, mas no segundo tempo eles mostraram quem é realmente Barcelona. Fora lá mais o Lamine Yamal aos 45 minutos, marcou também o gol, 40 mais 7 de penalti, que o Rafinha sofreu, nos primeiros minutos, a primeira parte nesse caso, e o Fermin Lopes aos 51 minutos vai lá e faz o dele também. E o Lewandowski, não podia faltar, foi lá e fez o dele aos 56 minutos e aos 61 minutos. E por fim, aos 72 minutos, o Rafinha, que foi o eleito MVP da partida, foi lá e fez o dele, participando na verdade dos 7 golos, 6 em participações do Rafinha, 2 assistências e outras participações no 7 gols que aconteceram nessa partida. Bom, o jogo terminou basicamente 8-3, A primeira rodada, os dois times marcaram um gol de uma das partes. E é isso, vamos falar agora do Bayern de Munique e do Atalanta. Bom, o Bayern de Munique inaugurou a rede, nesse caso com Harry Kane, aos 25 minutos, com um penalti, o Harry Kane no último jogo não estava, nesse caso na primeira rodada, Na primeira mão não estava, e dessa vez ele foi lá e meteu 2 aos 54 minutos, meteu o segundo dele, e o Leonard Camp, ele meteu também o dele aos 56 minutos, e o Luis Dias, grande colombiano, foi lá e meteu o dele aos 70 minutos, consagrando assim um dos favoritos, na minha opinião, que é o Bayern de Munique, que irá enfrentar, nesse caso, o Real Madrid nas quartas de finais. Vamos lá, ser sinceros aqui, eu estou com medo, um pouquinho de medo, do que vai acontecer, apesar do Real Madrid ter melhorado nesses últimos 4 jogos do Benfica e com o City e tudo mais, mas é perigoso, um time perigoso, com ataque perigoso. Temos lá o Luis Dias, o Olise e o Harry Kane, o melhor atacante da atualidade do jogo do Liverpool e do Galatasaray. Bom, Liverpool precisava de somar pontos, no jogo do ida ele perdeu por 1-0 com o Galatasaray, e nesse jogo precisava de ganhar, ou era ganhar ou ganhar. Bom, Liverpool foi lá e fez acontecer aos 25 minutos com o Szoboszlai, que é um dos melhores atacantes, um dos melhores cobradores de falta da atualidade, se não o melhor, O Galatasaray teve muitos desfalques também, muitas lesões nesse jogo, Teve uma lesão do cara que prendeu o dedo, numa daquelas telas de publicidade, E o Osimhen também sofreu uma lesão num dos braços e foi substituído muito tempo depois. Estava sentindo, nesse caso, muitas dores e tudo mais. Vamos falar agora do jogo nesse caso, do gol do Ekitike aos 51 minutos e o Gravenberch aos 55 minutos, e o Mohamed Salah, que nesse jogo perdeu um penalti, mas foi lá e recompensou.
né? Marcando aos 62 minutos, né? Basicamente fechando o caixão de vez do Galatasaray e eliminando esse time da Turquia na corrida pela Taça da Liga dos Campeões. Vou falar agora um pouco sobre o jogo do Tottenham e do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid estava em maior vantagem no jogo de ida, ganhou de 5-2, mas o Tottenham meio que assustou um pouquinho o jogo, o time nesse caso do Atlético de Madrid, marcando três. Teve o golo do Colomani aos 30 minutos e o golo de Ronald Álvares aos 47 minutos e o Xavi Simons aos 52 minutos, mas o David arrancou aos 75 minutos, foi lá e fez o dele. Bom, o Xavi Simons marcou 2 golos nesse caso, uma pequena vantagem ao Tottenham e meio que dando esperança a esse time, mas como o jogo de ida eles tinham perdido com muitas bolas, nesse caso foram 5 bolas na rede, deu uma pequena vantagem, independentemente de eles terem ganhado nesse jogo, não adiantou em nada porque o Atlético de Madrid vinha com uma grande vantagem da primeira rodada, nesse caso da primeira mão. Bom, paro por aqui, comenta, siga-me e deixa o like que vai fortalecer bastante. E é isso aí, família. Fui.